O Arnaldo Jabor fez um trabalho lindo, os alunos fizeram, ficou lindo o trabalho. Arnaldo, quando ele soube que eu fiz esse trabalho, ele me beijou tanto, tanto, tanto. Arnaldo, eu encontrei com ele, falei, olha, eu peguei tua peça, fiz trabalho, que é uma peça fantástica. Pensei que estivesse chovendo. É fantástica a peça, porque ela começa aqui, o cara quer fazer uma porta e é proibido fazer a porta. Aí ele diz, eu vou fazer a porta porque aqui chegou um que queria pegar minha mulher, queria trepar com minha mulher, tem que ter porta, não sei o que lá. Ele faz as defesas dele, do operário. Aí manda ele para um lugar, assistente social, aí ele faz. Então chega e diz, não, porque isso aqui... Eu sei que ele vai com muito, termina passando por sítios, por dono de usina, tudo. Termina voltando para o mesmo lugar que estava. Ele faz uma volta tão grande que quando ele chega no lugar de onde ele partiu, a cabeça dele é outra. Aí ele vai dar os favelados. O mundo não é assim que vocês estão pensando. Vocês ficam parados, aí não andam, não aprendem, não discutem. Aí conta a história dele. Que você transforma se você andar. Você não pode aceitar que está parado. Ou está no mundo para transformar. Em 1964, na época do golpe, nós chegamos aqui no Rio de Janeiro. Foi uma viagem muito ruim, muito terrível. Passei 18 dias viajando de Recife até chegar aqui no Rio. E viemos para a casa de uma irmã, Celi, que morava aqui no Rio. E ela nos recebeu e a gente tentava ver como estava o Rio nesse momento do golpe. Que a gente vinha de um momento muito difícil lá no Nordeste, lá em Pernambuco. Quando a expulsão do Arraes como governador e a gente perdendo os nossos trabalhos, nossos caminhos de vida que a gente fazia lá. E chegamos aqui, o Luiz Mendonça um pouco desesperado, mas eu ainda com uma esperança muito grande. Muita esperança de continuar. Aquela memória, eu digo, não, a gente não vai parar. Nosso trabalho, nossa memória vai continuar, o nosso trabalho feito em Pernambuco, de um modo ou de outro, a gente vai ter que continuar aquele trabalho que foi quebrado, foi cortado, Eu sou como Cecília Meirelles, não me corta pela raiz, mas eu vou voltar mais forte, mais quente, mais... E eu sempre com essa alegria enorme. Ficamos na casa da minha irmã e tentamos sair para encontrar qualquer amigo de Pernambuco ou daqui mesmo, que tinham ido para Recife, para o MCP, trabalhar lá no MCP. E foi difícil, não encontramos. Encontramos Sebastião Vasconcelos, que é um ator paraibano, que já estava radicado aqui há muitos anos, e ele contou da dificuldade e o medo que a gente tinha que ser encontrada, porque não sabia a realidade daqui do Rio de Janeiro, que a gente vinha de uma região que a realidade era muito difícil, era com revólver na cabeça, era catucada com eu não sei o nome daquele coisa que o exército usa, e não conseguimos trabalhar. Luiz Mendonça conseguiu um trabalho na TV Tupi, começou a fazer um trabalho na TV Tupi. Eu ainda fiz um trabalho com J.B. Tanco, filme, cinema, e engravidei e parei um pouquinho de trabalhar. Nessa época, Luiz começou a conheceu uma atriz chamada Norma Dumar. Norma Dumar trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz. E eles faziam um trabalho com o Dr. Bloss, que era o presidente da Fundação Oswaldo Cruz na época. E ele tinha pedido a Norma Dumar para fazer um trabalho social
E ela lembrou do Luiz Mendonça, ela conhecia Luiz Mendonça, lembrou do trabalho que a gente fazia lá em Pernambuco com os operários da educação dentro das comunidades e dentro dos centros educativos operários. Ela apresentou Luiz Mendonça e o Dr. Blois aproveitou Luiz Mendonça e eu como assistente dele. Bateu um problema e todo mundo foi demitido da Fundação Oswaldo Cruz. Um tempo depois voltou o Aroca e continuou com esse nosso trabalho lá. Aí começamos a fazer um trabalho dentro da favela de Manguinhos, junto com a doutora Acácia, que era psicóloga e fazia um trabalho de assistente social dentro das favelas. E ela nos orientando e a gente trazendo a nossa experiência de lá, já trabalhando com operários, com o povo, com os domésticos, e tentando colocar aquele nosso trabalho que tinha parado lá, tentando continuar aquele trabalho. Mas era toda uma forma diferente, a vivência do carioca é diferente, a favela é diferente do camponês, os problemas são outros, as problemáticas todas são diferentes. E a gente tinha também que conhecer como vivia esse povo daqui da periferia. Nisso, encontramos um amigo nosso que fez teatro com a gente, fazia o Alto da Compadecida da Ariana. Ele veio com a gente do Recife para o primeiro festival de teatro amador, feito por Dulcinda de Moraes. E ele era advogado de uma fábrica de plásticos que ficava em São Cristóvão. Aí ele pensou, vamos fazer teatro na fábrica Flecha Carioca, que era um trabalho já com operários. E a gente começou a fazer um trabalho lá e montamos lá o Alto da Compadecida. Então nosso trabalho lá era feito 5 horas da tarde, depois que terminava todo o expediente dos operários, a gente entrava lá e começava a fazer o nosso trabalho de teatro, já com operários cariocas, onde a maioria era mineiro. E montamos lá o Alto da Compadecida. E foi um sucesso enorme. Participamos de um festival de teatro amador, e esse grupo levou 90% dos prêmios, inclusive Ariano Suassuna, que estava sendo apresentado ao povo assim, da periferia carioca. Que a gente tinha montado a Compadecida, mas para um festival de teatro, onde só tinha gente de teatro, e dessa vez não, feito por operário para operários. Então o figurino foi feito pelos operários, o cenário pelos operários, que trabalhavam já no escritório. Então se uniu o operário com o escritório, fazendo esse trabalho. E ao lado disso, junto, não foi... Enquanto o Luiz ficava lá na favela, eu ficava na fábrica. E outro dia o Luiz Mendonça ia para a favela e eu ficava na fábrica. E a gente fazia esse trabalho também, que era uma continuidade no trabalho de educação através do teatro. Sendo que lá na Fundação Oswaldo Cruz era um trabalho de educação sanitária através do teatro. E na favela, na Flecha Carioca, na fábrica, era um trabalho de educação do homem trabalhador. As realidades eram outras, que enquanto na favela eles moravam juntos e de noite a gente se unia para fazer o nosso teatro, na fábrica era diferente, eles trabalhavam na fábrica e iam para suas casas. Então eles se reuniam na fábrica e na favela reuniam na favela no outro horário. Não trabalhava onde trabalhava o teatro, onde fazia teatro. Não sei se você está entendendo, é que na favela a gente trabalhava com pessoas que trabalhavam em outros locais. E na fábrica, pessoas que trabalhavam na fábrica, eram colegas de trabalho. E foi feito esse mesmo trabalho. Com a diferença que na fábrica, na favela, a gente tinha a doutora Acácia, que nos orientava também, orientava a comunidade toda, a se encontrar como cidadãos, começar a criar, a colocar
a importância que toda essa população tinha dentro da favela. A prova tanto que era tão importante o grupo de futebol de lá, que era também um tipo de trabalho de grupo, e todo mundo acreditava, começou a acreditar no teatro e acreditar piamente no esporte. Então, foram duas realidades que a gente pegou lá dentro de Manguinhos. Quando eu tentei comprar esse espaço para fazer o Teatro Luiz Mendonça, o Ninho de Arte Luiz Mendonça, é que Luiz Mendonça sempre quis ter um espaço onde ele pudesse trabalhar sem censura, sem proibição, onde ele usasse pessoal de rua, pessoal de favela, mendigo, quem quisesse. E pensei em homenageá-lo fazendo esse espaço, exatamente para manter a memória, a nossa cultura, nossas raízes, pensando muito nas nossas raízes, que a raiz não é nordestina, na raiz brasileira, do teatro brasileiro. E juntou-se muita gente. Eu tive, para levantar esse teatro, o Luiz Carlos, meu filho, que já era, isso já foi em 2003, meu filho já estava fazendo teatro, né? Eu não estou falando em 65, a gente deu um pulo muito grande para chegar aqui ao Ninho de Arte Mendonça. Foi 2003. Aí o Luiz Carlos conhecia, já estava dirigindo vários espetáculos, ele tinha feito, ganhou o prêmio de melhor diretor fazendo Adeus, Fadas e Bruxas, que era uma peça infantil, já discutindo esse problema da criança trabalhar só com fitas, acabou a borboleta azul, as princesas, e começou as crianças já a brincar de robô, de coisa. Então era uma crítica disso, adeus, fadas e bruxas. Vamos voltar para usar diferente. Não era contra, mas saber como usar esse novo que vinha através da Revolução Industrial. Antes do Ninho de Arte, eu fiz muita peça de sucesso. Eu fiz Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. E foi uma peça já em contestação ao movimento cultural que estava acontecendo. Já foi o Grupo Opinião já estava formado e a gente participou desse espetáculo. Foi um espetáculo lindo, viajou, fui para São Paulo com esse espetáculo e foi muito bom. Fiz também no Teatro Opinião a peça Mural Mulher, que era um trabalho também de pesquisa, só com mulheres, trabalho de João das Neves, muito bom, só com mulheres pesquisando sobre a vida dela, da prostituição, a prostituição na Estrada de Ferro, a prostituição na Lapa, na alta sociedade. E foi um trabalho de improviso, que João das Neves deu o final em termos de teatro. Eu fiz também O Pagador de Promessas, né? Direção do Zé Renato. Fiz a Ópera do Malandro, já com a direção Antes da Ópera do Malandro, eu fiz a obra dos Três Vinténs. Estudamos a obra dos Mendigos, isso já com Zé Renato. Fizemos a ópera dos Três Vinténs na Sala Cecília Meirelles e trabalhei pela primeira vez com Dulcina de Moraes, que foi meu encanto de vida. Eu consegui trabalhar com Dulcina, eu acho que foi a última peça que ela fez no Rio de Janeiro, depois ela mudou-se para Brasília e lá não voltou mais ao Rio de Janeiro. Então, para mim, está na história a ópera. Foi na Sala Cecília Meirelles. Acho o único espetáculo que aconteceu na sala, o segundo espetáculo que aconteceu na Sala Cecília Meirelles. Fiz muita coisa. No grupo Chegança, que já foi logo em 65, a gente fez no teatro que chamava Teatro Nacional de Comédia, que hoje é Glauci Rocha. Fizemos lá a peça A Excelência e Morte e Vida Severina. A Excelência dirigida por Luiz Mendonça e Morte e Vida Severina dirigida por Carlos Vireza.
O elenco era pessoas vindas do CPC da Uni, Teatro de Arena, e gente que vinha do MCP de Pernambuco. Era Zé Vilque, Isabel Ribeiro, era um elenco muito grande. E Carlos Vereza fazia a primeira direção dele com Morte e Vida Severina, que eram 2 autores nordestinos, a Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto e a Excelência de Luiz Marinho, todos 2 nordestinos, com duas problemáticas, que era a vida e a morte. E o Luiz Marinho falava da morte, da excelência, e João Cabral de Melo Neto falava era um alto de Natal, falava do nascimento de Jesus. E a gente uniu esses 2 espetáculos e montamos aqui na Avenida Rio Branco, no dia da estreia, lotado, todo mundo aplaudindo de pé. E fomos proibidos no segundo espetáculo, a direção do SNT, que era a doutora Bárbara Eliodora, proibiu o nosso espetáculo, tirou a gente, fizemos só um dia só de espetáculo, apesar do grande sucesso. E tivemos todo o apoio dos atores que comunhavam pela mesma direção de trabalho nosso, educativo. E fomos fazer o espetáculo dentro de uma favela, dentro da gafieira Elite. Claro que ninguém queria sambar, não queria cantar excelência lá dentro, né? Eu fazia tudo que era possível fazer, desde que fosse a favor da minha cabeça, da minha consciência. Eu preferia ter um câncer na cabeça, um câncer no estômago, porque não passava fome, do que um câncer na cabeça, porque estava fazendo uma coisa que eu não pensava fazer. A primeira vez que eu trouxe ela para conhecer o espaço, não tinha nada. Eu tenho essa foto. Tinha muita poeira. Não tinha nada. Tinha muita terra. Umas coisas que não, era o seguinte, era uma boate. Era madrugada. Não, era uma boate. Só que, antes de ser a boate, o dono da banca de revista ficava com a chave daqui para mostrar, para vender. Então ele aproveitava aqui e alugava uns horáriozinhos, botava coco, revista, da revista, né? A revista velha, botava tudo aqui. E quando a gente chegou, não existia isso em cima. Não era um teatro. Não era um teatro, não tinha. Isso aqui era entrar caminhão para trocar o cano de escape, não tinha palco. Não tinha palco, não tinha nada. Isso aqui era solto, tinha uns bancos de cimento em volta, com as mesinhas que eram da boate. Uma roda em cima com aqueles vidros de espelho. Que primeiro foi boate, depois foi oficina, né? As coisas da boate ficaram para oficina. As coisas da boate ficaram para oficina. Então, tinha uns bancos, aí eu mandei tirar, não tinha nada, mezanino, não tinha nada disso. Eu fiquei pensando, como eu fazia isso, não tinha teatro, não tinha dinheiro. Eu digo, gente, como é que eu vou fazer? Tem que fazer um palco. Não tinha arquiteto para fazer. Eu bolei tudo sem ser arquiteta. Aí colocou tudo no isopor. Aí coloquei no... Fiz uma maquete em isopor com alfinete. Mas como é que esse pessoal chega sempre atrasado, esses atores? Vai passar o público que vai passar pelo palco? Eu digo, não, vou fazer um mezanino, fazer uma escada, eles vão subir, entrar lá pela cozinha e descer o palco lá para... Pro camarim. Pro camarim. Aí eu criei essas mesas. Deixa eu mostrar. Como era pequeno, criei essas mesas divididas em... que ela desce para ficar pequenininha quando precisasse de mais gente, ficava. Que não era para beber, era intervalo tomar um guaraná, uma cerveja, para botar um copo, não era para mesa para comer. E isso foi muito bom, foi pouco bolado por mim também. A ideia do nascedouro desse espaço era uma questão de muita resistência. Era. Batemos em muitas portas, nos poderes públicos, em coisas particulares, a gente bateu em muitas portas. Eu me lembro que a gente não tinha dinheiro para comprar o pano de boca, a gente foi a Jesus
Jesus Chediak, ele tinha uma perna do Teatro Municipal, estava mudando o pano do Teatro Municipal, e tinha uma perna só do pano, que estava todo cheio de rasgado, poeira, não, com água que tinha caído. Aí ele deu essa perna, que ia jogar no lixo, e eu fiz com a Misa esse pano de boca. Estava de pano amarrado na cabeça, varrido. Quanto mais ela varria, mais tinha poeira de cimento da construção, né, que a gente fez. Não tinha ninguém, não tinha dinheiro para pagar ninguém fazer a limpeza da construção. Eu e ela arrumamos tudo isso aqui de cabecinha amarrada, poeira, só jogando água, igual o Nordeste. Joga água na poeira e vai. Joga água para Dominguinhos. Ia ter o show de Dominguinhos. Era para levantar o poeirão, então a gente levantou o poeirão. Que realmente ficou mais permanentemente com um sucesso muito grande foram as leituras. Outro dos propósitos. A Excelência também foi um espetáculo de muito do sucesso. teatro brasileiro. E era muita leitura dos novos talentos. Dos novos talentos. Foi muito produtivo, inclusive. João Cabaré, esse encontro aqui é exatamente tudo isso que a gente está conversando. A gente está hoje, em 2018, vivendo toda a história do MCP, vivendo toda essa história da família Mendonça, de integrar pessoas. E nada melhor do que a gente acabar cantando, né? E cantando, quem puxa? Você Cabaré infernal, você é história universal, nada perdoa, faz errado, e se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, coitado do homem, maldito bendito, coitado do homem, maldito bendito, o tema do carnaval, do cabaré, de Madame Satã. Aqui, os dois aqui são o Luiz Carlos. Luiz Mendonça, o Luiz Carlos e Luiz Mendonça. Luiz Carlos e Luiz Mendonça recebendo Aurora Duarte, dando o prêmio Molière. E ali em cima. Ali é Luiz Carlos e Luiz Mendonça. E aqui qual é a peça aí? Ó? Essa peça chama A Derradeira Ceia. É a última ceia de Lampião. Ele se envenenou. Essa aqui é aquela barriada que está lá em cima. Aqui, tá vendo? Acabou. Eu tenho essa atrás de Luiz Carlos pequenininho, minha irmã, Luiz Mendonça. Essa peça chama Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove. Uma autora muito boa daqui, carioca, muito boa. Chama Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove. Você e Ilva? Sou eu aqui e eu e Luiz Mendonça. Nossa, que foto linda. Aí, nós dois. Linda. Tudo magrinho, né? Tudo pequenininho. Na Alemanha, na Holanda. Aí ele ganhou o prêmio, Luiz Carlos. Ilva, ele foi um ator internacional, diretor internacional. Aí ele era ator. Internacional, ganhou o prêmio lá. Aqui ele ganhou o prêmio de direção, tudo. Nossa, fantástico. Olha ele aqui. E lindo, hein? Bonito, hein? Era bonito. Aqui já, com a idadezinha, né? Ah, Mas aqui é tudo, tá vendo? Régia de Luiz Carlos. Ele bota o nome dos músicos brasileiros todos, viu? Aqui, essa foto aqui, é dele também? É ele, é. Esse aqui era um tio meu milionário. E tem meu pai dirigindo o carro dele com João Goulart, candidato a vice o presidente da República. Incrível.
Mandava papai no Cadillac. Ele deve ter rido pra cacete, sabe? Olha, tá vendo? Vem aqui, lê aqui. Ainda o Cadillac de Nestor é o que é meu tio, Versinho Nestor. ao volante, conduz João Goulart para o comício no Livramento. Na foto, entre outros, além do vice-presidente da República, vê-se Áureo Bradley ao lado do senador Barros Carvalho e no último pai era uma banco figura, direito, cara. Nestor Pires. Tá vendo? Cadillac, aquele que coisa na mão. Então, era do meu tio. Esse aqui é meu tio, Nestor, que era dono do carro. Agora, como o papai era do Partido Comunista e ele era milionário, sabe? Papai deve ter ido por sacanagem, sabe? Eu acho que eu não sei. Eu que deduzo. Deixa eu te contar. O casamento. O pessoal foi lá na Nova Jerusalém, pegou a roupa de soldado romano, botou. O padre quase não fazia o casamento da gente, porque o pessoal estava fantasiado de soldado romano, olha lá. Ilva, linda, linda. Aqui, ó. Olha. Assinando. Aqui. E aqui, ó. Mamãe, papai, a mãe do Luiz Mendonça, o pai do Luiz Mendonça, eu e o Luiz. Ah, então o pai do Luiz Mendonça foi ao casamento. Foi. Foi sim. Contrariado, porque Luiz era comunista, ele não queria nem o casamento, porque Luiz era comunista, porque papai era comunista. E Luiz falou para ele 1000 vezes, pai, de besteira que eu sou, viu? E isso aqui foi no Teresa Raquel. Dudu Moraes, Dudu da Frenética, Suzana Faina e eu. Chama-se como essa peça, mas quero asno que me carregue do que cavalo que me derrube. Baseado num conto português. Não, isso aí é uma festa no Rival. Esse aqui até já morreu, o Haroldo, ator. Eu, Luiz Mendonça. Isso é chegando em Recife para um espetáculo também. Pronto, eu na Nova Jerusalém fazendo a Samaritana. Olha. Mas eu tenho eu com o Luiz nesse lugar, viu? Nesse aqui eu tenho eu e Luiz Mendonça, tá lá na sala. Olha aqui, tá vendo? Aqui. Drama do Calvário, ó. Sou eu, mas não tem data. Mas eu acho que a outra tem data. Olha aqui, tá vendo? Isso aqui chama-se o Caldeirão. Fernando Pinto, aquele que morreu, que era carnavalesco. É, eu sei. Nossa, que... E eu. Que linda. Foi no Teatro Princesa Isabel. Eu acho que é uma rede. Isso aqui porque... tá... mas isso mancha Tá pra vendo? foto. E tá, essa aqui é histórica. Essa peça... Sabe o que é isso aqui? Gente, ninguém deve ter. A peça proibida, o berço do herói. Olha. Olha aí, o berço do herói. Olha eu aqui. Olha, o berço do herói. Ninguém tem. Ninguém tem essas fotos. Porque não foi montada a peça, foi proibida no dia. Ana Maria Nabuco e eu, tá vendo? Tá escrito, não tá? Tá. Ana Maria Nabuco, na peça teatral de 65. Direção de Abujan Teatro Princesa Isabel. Aqui eu botei, viu? Sim. Então foi a primeira, o berço do herói. Eu botei atrás, que é o berço do herói, não botei. Não Colocou, botei. mas aqui tem. Mas aqui não tem, nesse aqui, ó. Você tá vendo que o cenário não era rebuscado, não era nada, era tudo para teatro amador? Ó, tá vendo a cortina? Aqui, ó. Aqui tem, sim. Tem atrás, sim, Ilva. Esse espetáculo tem história. A gente fez o espetáculo a Morte e Vida Severina junto com a Excelência.
no teatro ali na Rio Branco. Aí Bárbara Eleodora era a diretora do... Vou tirar isso que está machucando. Ela era a diretora do Civil Nacional Teatro. A gente estreou lotado, cheio. Chico Buarque, todo mundo botando a fita para gravar as excelências que ele ia depois. E ela proibiu. No outro dia a gente não foi fazer o espetáculo. Aí a gente foi fazer, sabe aonde? Esse aqui? Na Garfieiras, Elite. Aí quando a gente começou a cantar uma excelência, todo mundo queria sambar. Via a turma de esquerda. Tinha até aqui no meu computador o cara dizendo que me conheceu, que ele era do partido. E o partido obrigou que todo mundo do partido vendesse ingresso para... É muito engraçado, viu? Ele disse que me conheceu exatamente nesse momento lá. Isso aí é a plena lei de Ariano. O segundo ato, os bonecos viravam gente. Aqui já é o segundo ato. Do primeiro ato, eles estão só da cintura para cima. Aí o turma do MCP toda. Eu tenho um recorte do jornal que Luiz era jornalista, escreveu no dia do noivado da gente. A coluna dele foi sobre o nosso noivado. Pronto, o último carro, olha a fotografia do último carro. Olha, foi aqui no trem, olha lá. Isso aqui era um pastor que ficava... Eu aqui, ó, fazia uma de chinelo, fazia uma passageira do trem, o trem da agonia. Elenco deve estar aí, meu nome. E o Vaninho aqui. Eu sou essa aqui. Esse programa deve estar muito legal, viu? O Luiz Mendonça e Ilva, eles tiveram um trabalho aqui pela Fiocruz, na época era a ENSP, ali na década de 60, 70 e no período da ditadura acabaram sendo excluídos. Era um trabalho que eles tinham aqui na Varginha. Luiz Mendonça é que tinha sido contratada. Então a Ilva, ela vem aos poucos, aí sim, com o curso começando em 1988, ela passa a ser uma pessoa bastante ativa, até que, em função da doença do Luiz Mendonça, impossibilitado de continuar na docência, aí a Ilva assume exclusivamente o lugar de docente na disciplina de teatro, que é uma habilitação do que chamava-se no currículo de artes, né? Tinha artes plásticas, música e teatro naquele período. Luiz Mendonça e o Vaninho não percebo que eles consigam fazer qualquer trabalho que ele não seja necessariamente articulado. Articulado, inclusive, com conhecimento, porque não é só um ativismo militante panfletário, ao contrário disso. A questão do conhecimento, da leitura, do estudo é central para eles. Da história, de linhas filosóficas, de pensamento, de conhecimento que estão diretamente vinculadas àquela peça que momentaneamente estejam ensaiando. Então, esse vínculo me parece direto. Então, é uma pessoa que não parava, em hipótese alguma, muito ativa, né, muito dedicada e fazia de tudo um pouco, porque mesmo ela como uma pessoa de prestígio, né, atriz, com nome na televisão, teatro, enfim, ela, com as peças daqui, ela costurava. Ela teve várias vezes, em períodos anteriores às peças que eles encenaram aqui, que a Ilva passava a noite costurando, fazendo costura de peças do cenário ou mesmo de figurino. Agora, é verdade, o assunto que você coloca é um assunto triste, né, que você coloca. Esses dois momentos, quer dizer, você relembrou um, mas eu tenho na minha memória 2 momentos. A Ilva, de fato, eu não tinha percebido, a Ilva me liga no dia que o Mendonça já muito doente, mas teve um dia especial que, de fato, a doença estava em estágio final. E ela me liga pedindo que eu fosse lá para o Samaritano, ele estava internado no Samaritano, e fosse para lá. Ela me pediu que eu fosse para lá. E só quando eu cheguei lá que eu entendi o que era, porque ela me explicitou, não, eu quero que você fique aqui, porque eu quero que você me ajude
ajude a dar consequência depois que o Luiz Mendonça falecer. Hoje também com o filho dela, Luiz Carlos, e aí no caso ela me liga, mas aí ele estava internado aqui no Instituto Nacional de Infectologia, na época a gente chamava de IPEC, né? E foi uma situação também parecida e que ela me pediu ajuda, já que era um momento difícil. De fato é algo que é difícil para as pessoas, né? Basicamente era ela e eles dois, né? Todas as vezes que a gente estava encenando, estava ensaiando, a Ilva estava sempre por perto. Ela sempre contribuía com opiniões, com alguma dica, com a experiência dela em teatro. E ela era uma pessoa que sempre nos ajudou muito, era uma pessoa muito querida e era uma pessoa muito próxima do Mendonça e da gente. Ela estava sempre aqui no Politécnico. Toda vez que o Mendonça não podia estar com a gente, ela é que dava as aulas no lugar dele. O mais interessante dessa história do sepultamento do Mendonça é que a Elke Maravilha estava com a Ilva o tempo inteiro. As duas estavam... A Elke estava, de uma certa maneira, consolando a Ilva. E a Elke falou assim, mas gente, o Mendonça não gostava de tristeza não, o Mendonça gostava que a gente cantasse. Então vamos cantar. E aí ela puxou as músicas das montagens de Viva o Cordão Encarnado, as músicas das peças que eles fizeram. Eu não me lembro qual foi, eu não sei se foi a música da Borboleta, Borboleta Pequenina, eu não sei cantar, não lembro da letra toda, mas eu lembro que a Elke puxou muitas músicas do Cordão Encarnado. E foi muito legal porque todo mundo cantou. Foi um momento bacana, foi um momento emocionante. Triste, sim, pela morte do Mendonça, mas foi uma forma de, pelo menos, amenizar aquele momento. Foi muito legal. Mas a Ilva sempre trouxe essa temática do Nordeste, do empobrecimento, da dificuldade de sobrevivência das famílias no Nordeste, da dificuldade também política que ela teve, que o povo do Nordeste teve durante muito tempo. Então, ela sempre fez questão de encenar os companheiros dela, né, tipo Ariano Suassuna e outros autores de importância na cultura popular nordestina, né? Sempre quis resgatar essa história do nordestino que venceu na vida, que trabalha sob o sol, que trabalha na terra, né? Então, ela sempre fez questão de fazer as encenações sobre esses temas. Eu acompanhei, ela teve uma doença muito séria, eu acompanhei o dia a dia dela. Eu não via aquela mulher para baixo um dia, com um tubo no nariz, se alimentando por sonda. Nunca vi ela falar, ai, ui, coisa chata. Nunca. Impressionante. A força que essa mulher tem. É muita força. Então, assim, o que eu tenho para dizer dela é que teriam que inventar outra Ilva, porque sem ela o mundo não pode viver. Meio que como resistência deixou. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Foi feito há 64 anos atrás. E foi o decorador profissional do Ribeiro. A Ilva estreou no teatro, lá em Recife, com uma direção da Antígona de Sófocles, direção do Ariano Suassuna. Eu não sabia nunca que isso tinha acontecido, tomei conhecimento mais tarde que isso tinha acontecido. Ariano dirigiu a Ilva Ninho. Teve uma peça aqui que foi proibida, do Dias Gomes, O Peso do Herói. Não, porque aconteceu o seguinte, a peça estava pronta para estrear no dia seguinte. E no dia do ensaio geral, vieram aqui 2 militares, ninguém sabia, da Marinha. Eu sei porque eu trabalhava no Palácio Guanabara e depois o vice-governador veio falar comigo essa história. Como é que eu teria levado aquela peça aqui? Eu digo, Major Rafael, não tem nada, não entro nessa, meu teatro tem liberdade para fazer o que quer. Eu proibi, acabou, também não vou discutir a proibição.
proibiu, eu sabia que podia ser proibido, e daí? Foi proibido. E aí eles vieram aqui, assistiram a peça, e deram a ordem à censura de proibir. Eles eram da Marinha, os oficiais da Marinha, paisano, claro, ninguém sabia que eles estavam aí, não. E aí atribuíram ao Carlos Lacerda o fato que era a censura estadual que teria proibido. Eu posso garantir que, na verdade, ele assumiu, inclusive, a proibição, mas apesar de ter assumido a proibição, eu posso garantir que não foi ele que proibiu. Quem proibiu foi mesmo a Marinha, porque ele não queria passar atestado do governo federal, que estaria proibindo. Então, quem proibiu fui eu. Ele jamais proibiria uma peça. Luiz Mendonça também, além da questão política, ele foi muito visado. Eles, Zé Wilker, vieram juntos lá do Nordeste e foram, de início, foram muito vigiados, eu também, né? Então, era gambá, cheira gambá, como diz o ditado popular, né? A gente se identificava com pessoas vigiadas e havia sempre agentes assistindo, inclusive os ensaios. Isso é uma coisa curiosa, assistia aos ensaios também. E Ilva controlava, ela não se envolvia diretamente no processo político, mas controlava tudo, sabia conduzir e alertar e interferir quando necessário nos momentos mais difíceis. Então, a solidariedade dela com o Luiz e com a equipe, né? Foi e também com o filho. Mas o teatro de revista era feito baseado, a trilha musical básica era de folguedos. Os folguedos pertencem à tradição da cultura popular regional. Então, dentro do teatro de revista, não raro apareciam as trilhas sonoras dos folguedos e as danças típicas dos folguedos. Então, ele fazia não era, o teatro de revista dele era diferente, porque não era, o tradicional era o teatro de revista, se baseava, a trilha musical se baseava em samba ou marchinha, principalmente marchinha. As marchinhas eram muito íntimas do teatro de revista. Ele colocava um coco, por exemplo, um quebra-coco na ladeira do Pilar, quando tem coco maduro, só se quebra coco lá. Ele colocava bolada de coco no teatro de revista. Teatro de revista é essencialmente musical, ele pegava a essência musical do teatro regional e trazia para o teatro de revista. De modo que era uma maneira de se manter fiel também ao projeto. Ela fala assim, não, realmente, eu fiz milhares de empregadas nas novelas, mas cada mulher daquela era uma mulher diferente. Gente, eu achei aquilo tão forte e tão maravilhoso. Que beleza. Que beleza. É o que a questão da verossimilhança, da adequação, é isso mesmo. É isso aí mesmo, aí, encaixe na adequação do personagem com o verossímil. Ai, posso falar uma coisinha? Ai, pode. Pode ficar entrar nessa... Não, foi. Mas me marcou muito uma personagem que a Ilva fez numa dessas peças, eu não me lembro qual, mas ela era a nordestina sempre, mal vestida, né? Lavadeira e muito... aquela mãezona durona, entendeu? E aí um dos personagens pergunta assim para ela, ele pega a cachaça e diz assim, gosta? Aí ela faz aquele jeitinho lírico, muito não. Ai, tão bonitinho. Isso me marcou, meu Deus, a Ilva, ela. Muito bonito isso. Muito ela, bom. né? É ela, maravilhosa. Muito bom isso. Não é? Muito não. Maravilha. A cachaçinha. Tinha uma coisa interessante. Durante os ensaios tinha um menino, um jovenzinho, né, pequeno, um garotinho, sempre nos ensaios. E eu tinha que fazer um personagem desaparecer em cena. Né? Eu tinha que fazer um ator, que era o Stepan Nersessian, desaparecer em cena. Como é que eu podia fazer um ator desaparecer? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Pensei na mulher barbuda lá tínhamos aquele parque que existia na Lagoa, mulher barbada, a mulher que aparecia, depois surgia com barba e tal. Como é que acontecia aquilo? Eu pensei, né, como é que eu vou fazer, né? Aí esse menino chegou do meu lado e falou assim,
poxa vida, eu aprendi isso na escola. Aí eu falei, como mesmo, meu filho, você aprendeu isso na escola? É uma vela é um espelho. Eu falei, eu olhei para ele, um garotinho pequenininho. Eu falei, isso mesmo, você sabe como é que faz isso? Eu sei. Eu falei, eu fui pesquisar. E você sabe, eu tive que pesquisar lá no parque, num parque que tem na Lagoa, que tinha um parque de diversões, né? E tinha qual é o nome daquele brinquedo que a gente vai e se assusta todo, não sei das quantas, sei lá, não me lembro o nome, mas e aparecia a mulher gorila, né? Barbuda, tudo. Ela através do espelho, que aí o carrinho ia em cima dela, mas ela estava, e era a mesma coisa. E ele sabia, e eu não sabia, e eu tinha estudado física, imagina. E aí eu fui saber, quem é esse menino? Ele falou, é o Oscar Nuninho, filho da Ilva. Eu falei, caramba, esse menino, olha que loucura. Aí eu fiquei assim, né, super agradecido a ele. A Ilva, ela dirigia, ela brigava e ela educava, né? A educação teatral sempre esteve presente, a educação da vida, porque quando ela falava da sua vida, da sua trajetória, da vinda dela para o Rio, não é? Ela não estava falando de, embora seja até, a gente possa teatralizar essa vida dela, né? A vinda da vida dela para o Rio, né? Ela não estava teatralizando. Ela estava contando um fato de vida, como ela havia se comportado e dava uma aula de vida. Mas eu sabia que a Ilva, durante a obra, né, ela ia para lá, parece que ela ia de noite e fazia, né, eu não sei se já é da minha imaginação, mas eu gostaria até de ter participado daquela não sei se ela fazia sarapatel, porque Ilva faz um sarapatel maravilhoso, né? E aí se ela fazia sarapatel para os operários, eu sei que ela fazia comida para os operários, né? Isso aí a Gelma sempre me falava sobre isso, né? Que ela ia para lá e ela preparava, uma coisa muito interessante. Ilva também faz esse sarapatel, meu Deus do céu, que coisa. Consegue passar por cima dessas coisas e ver na realidade o que ela está querendo, a qualidade, aí passa a ser um ensinamento. Não passa na vida em brancas nuvens. As nuvens dela são carregadas, eu não sei se ela é filha de Ansan, entende? Mas aquilo dali é para jogar um trovão, um raio, tá com ela mesmo. Sim, falar da Ilva para mim representa muito esse resgate, e depois, com a minha carreira em desenvolvimento e tal, ela passou a fazer parte um pouco quase que natural dos projetos que eu vinha fazer. Sempre que eu podia, tinha um personagem que eu achava que tinha a ver com ela, né? Eu imediatamente lembrava, e lembro até hoje, quer dizer, é uma pessoa muito perto de mim nesse sentido, assim, janelas diferentes. E esse é um dado importante, porque o fato de você ser brilhante numa dessas janelas não implica que você será brilhante na outra. Isso vale no teatro, na televisão e no cinema. A Ilva consegue passar por esses três lugares de uma maneira muito natural. Não por fazer igual, mas por ter a intuição, a inteligência emocional de perceber que são coisas diferentes. Mas não é uma percepção, talvez, tão clara para ela. É uma percepção de ver. Eu acho que é por isso que é uma inteligência muito espontânea. E entender que os volumes são outros. Ela, com o que ela fez, ela construiu uma credibilidade e um respeito que se sobrepõe a isso. É muito maluco, porque ao mesmo tempo que a gente
não entende, não se apercebe um pouco quando ela deixa de estar, mas quando ela está, ela é tão absoluta que você também não se dá conta que ela não esteve, porque ela fica presente na gente. É isso. A gente chama, o personagem é esse. Ele é um personagem secundário, ele entra na história para conduzir ou para poder levantar uma situação e credibilizar para que a gente continue acontecendo. Só que a presença dela e essa potencialização emocional sempre amplifica aquilo que a princípio começa muito pequeno e se torna grande. Eu acho que esse é o grande mérito da força de artistas como a Ilva. Eu conheci a Ilva, eu era garoto, em 1964. Eu era militante do Partido Comunista e não trabalhava na área cultural, não. Eu trabalhava na área da Zona Sul, da organização do partido da Zona Sul. E aí, com o golpe, né, eu tive que fugir do Rio de Janeiro e tal, fiquei afastado. Voltei em 65, quando as águas baixaram, no final de 64. E aí o pessoal do partido me chamou e disse, olha, nós temos que dar uma força para o grupo que veio do Recife, do Movimento de Cultura Popular, lá do Arraiz, que está aqui no Rio precisando de uma ajuda. E veio a Ilva, o Luiz Marinho, um bando de gente, o Zé Vilca, que era também do grupo, né? E então inventaram uma história que era o seguinte, nós tínhamos que vender ingressos para um espetáculo em Excelência que era apresentado num intervalo da Gafieira Elite, lá na Praça da República. Uma coisa absolutamente maluca, porque as pessoas estavam dançando na gafieira e tal. Aí parava tudo e vinha aquele espetáculo das excelências, uma excelência, não sei o que lá. Uma coisa para quem estava ali para se divertir e dançar na gafieira, chatíssima. Mas as pessoas faziam com tanto vigor e com tanta paixão e com tanta necessidade também, né? Nós éramos obrigados a vender um número X de ingressos cada um e tal, para ir lá para... Então era uma mistura de gente amiga que comprava ingresso para dar uma força para o grupo que veio do Recife, com o pessoal que ia lá na gafieira para dançar apenas, né? Mas a Ilva me impressionou logo, porque ela era a liderança daquele grupo. E os ensaios que aconteciam na gafieira durante a semana, ela sempre era a pessoa mais ativa e mais participante e muito carismática, né? Quer dizer, ela conquistou logo, imediatamente, a amizade e a simpatia de todos nós. Assim, para mim, já cabia de cara na Ilva toda a representação da mulher nordestina, da mãe, da avó brasileira, né? A Ilva continua sendo essa representação. Ela ainda é, em todas as fases que a gente já viu a Ilva, ela representa muito bem essa mulher brasileira, né? E ela veio representar a avó do Nordeste, mas que é uma avó que a gente tem em qualquer lugar do Brasil, dentro do nosso projeto. E havia uma expectativa sobre tantos meninos jovens, né, ao lado de uma veterana como a Ilva. E uma coisa muito curiosa, que uma das primeiras vezes que a gente foi fazer leitura de mesa, ali do lado dela, então os meninos novos, youtubers, né, antenados com todas essas redes sociais, eles disseram, olha Ilva, desculpa aí qualquer coisa, a gente está começando agora, tem paciência. E ela, muito sábia, disse, eu também estou fazendo pela primeira vez um sitcom, então estamos todos nós começando. E essa era a postura da Ilva, assim, brincalhona, alegre, jovem como os meninos. Não existia uma diferença de idade durante o trabalho, sabe? Era todo mundo da mesma idade, todo mundo no mesmo barco ali, fazendo o que sabe fazer. Foi uma grande diversão trabalhar com a Ilva, com os Rony, uma grande honra trabalhar com ela. Além de ter estado mais perto, escutado dela várias histórias, porque é uma lição de vida a história da Ilva como atriz, como uma mulher engajada na cultura, né? Com vários projetos sociais ao longo da história dela, usando a arte, né, como forma de contribuição social.
E a Ilva é uma mulher muito politizada, né? Eu me admirava muito também, ao longo do processo, eu vi que era observar, né, que era ela, até hoje, sozinha, que negocia as coisas dela, que lê os contratos, que sabe sobre as leis, que sabe defender a classe artística, né? Quanta gente, eu me perguntei, tipo, nossa, como ela entende, como ela até hoje busca e faz sozinha essas coisas, e a gente não percebe o quanto isso é importante, o quanto isso faz ela ser quem ela é, né? Que bom, vocês também na minha casa. Tudo bem, amor? Tudo bom. Que bom estar aqui Que com bom. você. Olha, ele nunca foi nem na casa minha com o Luiz Mendonça. E esse cara quer que a gente faça a filha da chicanita, vai morrer de rir de nós dois. Que era Renações de Monteiro Lobato. Renações de Monteiro Eu fazia Pedrinho. Foi aqui no Teatro Opinião. No Opinião. Aqui. Com o Luiz sempre tem essa, não tem a censura, ele não censurava nada. Nada. Então você, se você fosse ousado, você ia crescer. É. E se não fosse ousado, ia embora. É, não Ficava aguentava. nada. Não aguentava. Entende? Mamãe, Chega de peito. E calou na bacurinha, mamãe não é na sua, mamãe mas é na minha. Isso era uma loucura. E você Fernando Pinto era o coreógrafo. Fernando e Dudu, aquela figurinista, foi a figura. Porque todo o espetáculo do Luiz Mendonça, ele tinha essa coisa embaixo do folclore, do cordel, sabe? Eu não digo nem que é folclore, eu digo que é a vida, daquele exatamente. pessoal lá. Folclore é a visão nossa com relação a eles lá, mas é a vida, cara. Então foi o primeiro. Gente. Eu entrei no grupo ali. Exatamente. Como ela entrou no grupo, viu? A gente estava ensaiando, vê que coisa grande. A gente estava ensaiando a excelência. Aí ele botou a cabeça e disse, quem é isso aí, Luiz Mendonça? Estou ensaiando uma peça de teatro. Eu posso assistir? Aí fiquei. Aí Luiz Mendonça, entre. Eu sei que chegou, Luiz era assim, Luiz tinha uma visão longe que a pessoa. Aí com o tempo, Luiz falou assim, você quer fazer? Eu vou experimentar. Aí o cara deu certo em tudo, cara. É. Por acaso, botou a cabeça numa porta e... Foi no Teatro Carioca. De Arena da... De Arena ali na... Arena que é ali onde não existe mais. Ficaram de fazer o metrô e fazer outro teatro, mas até hoje... O teatro, quando destrói, não faz outro de jeito nenhum. O Fênix, né? E vários outros. O Glória. Acabou, não volta nada mais. Não volta, é difícil. Agora, no Cupiru, era uma peça de Ziraldo com o Gugu Olimér. A gente foi estrear em Madureira. Puta que pariu. Você lembra da estreia? Que atrasou o cenário e a gente levou 1 hora para abrir o banco. Eu me lembro que eu ia no carro com você e a polícia parou e queria revistar o meu carro? Seu carro. Não me lembro. Aí você disse, não, que eu não... Olha, eu não cheiro nada, eu só bebo muito, não tem cachaça nenhuma aqui. E os caras botaram do porta-luva maconha para você. É mesmo? Eu não me lembro disso. Você deu uns gritos lá, você que terminaram liberando o carro, porque você falou, olha, primeiro, está aqui o Vaninho, que é atriz que não fuma, não bebe, bebeu, fumar não, mas bebe. E a gente tá vindo do teatro, estava vindo do teatro, 11 horas da noite em Madureira, cara. Eu acho aquela época, olha que a gente já viveu, né, pra cacete depois disso. É a época mais criativa, pelo menos pra mim. Foi a estreia de Geraldinho Azevedo, Alceu Valença, e Cátia de França. Olha que músicos, olha que músicos. E o Vital. E Pedro. Tinha o Pedro também, né? Olha, todos são grandes músicos. Compositores e músicos. E eles fizeram música para as peças. Escreveu essa peça, Lampião do Inferno. Eu cantava. Que Lampião fazia o Joel Barcelo no início. E Madame Satã. E Madame Satã fazendo Satã. O próprio. Tem gente que não acredita. Tinha Imara Reis. Imara Reis. Tinha Tânia Alves. Elba. Tinha
Tinha outra era um menina, que eu elenco. não me lembro o nome do menino. Hélio Guerra. Zé Zucca, que fazia música. É verdade. Chico Buarque e Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo. Por acaso peguei 1980. E ela no Cupiru, né? No Cupiru aqui, no Cupirus. O Cupiru. Era no Cupiru, aí a censura mandou no Cupirus. Tinha que falar do Cupiru. Porque o cara tava no futebol e não deixa assistir no rival Aí ele aí ele ficou doidinho lá no Maracanã, cara. O Guerra tem essa situação dele em Miami, é que ele saiu correndo atrás da mulher nu. Essa aqui, em Miami, porque a mulher levou tudo dele e saiu correndo. Olha aqui, ainda assim, a maioria, com destaque para a Ilva, Nilton, Nico Pereira e Marta Anderson. E Roberto Roner. Que sumiu também a Marta Anderson, né? E Alice Viveiro de Castro, que estava... Alice está aí, ela... Eu não sei o que ela faz. Nádia Carvalho parou, né? Nadinha faz dublagem. As músicas de Geraldo Azevedo, do Alceu Valença, eram músicas ótimas. Elba Ramalho estava ótima, Tânia Alves. Era uma beleza. Era um elecão. Difícil de reunir, né? E todo mundo disposto a fazer um espetáculo. A gente era muito despudorado e com muita vontade, né? Era a segunda vontade. Tânia Alves já fazia que maravilha. Então era a segunda já, que era o Hugo. Meu Deus, Walter Breno, Lutero Luiz. Perfeito. Tunelpa. Elba, que não fazia, era a Sônia de Paula, que fazia a primeira montagem. Aqui é quem? Ivan de Almeida. Ivan de Almeida. Gracinda Freire. Gracinda, caralho do céu. Todo jovenzinho, meu Deus. Oi, que Elba. loucura, Ah, meu Deus, que tempo. E a figura que eu falo hoje, dói dele, foi ver Luiz atacado de asma, pelo nervosismo do golpe, né? E por tudo, o incerto, chegar no Rio fazer o quê? Com quem? O que fazer? E teve uma madrugada que o ônibus parou e eu vi Luiz sair. A gente não viajava junto, né? Eu ficava numa cadeira e lá no outro, porque não podia prender os dois, tinha que prender um ou outro. A gente não viajava junto na mesma cadeira. E eu olhei pela janela e vi que Luiz saiu. Quando eu olhei, estava Luiz de coca, pegando gimba de cigarro, cara. De coca, assim. Depois, quando ele me viu, estava na janela, ficou... Sem graça. Agora, um cara como o Luiz pegando pedacinho de cigarro por causa de um golpe safado desse, cara. Vocês faziam também espetáculo Arraiz. Eu era secretária do Arraiz. Pois é, mas vocês faziam no palácio ou na casa dele, não sei o quê? Do golpe a gente estava no Eu falei pro filho dele, pro Guel, eu falei assim, o Guel, sim, ele sabe disso, sabe. Ele sabe disso. Quando o Arraiz foi preso, foi no dia do Paulo Freire junto. Paulo Freire trabalhava com a gente. Trabalhava com... Agora eu quero tirar Paulo Freire, da jogada, o nome dele, tirar... Puta que pariu. Aguentar, eu não posso nem lembrar disso. Olá, tudo bom? Na rodoviária e bateu a fotografia eu lá. Foi a última, foi onde eu saí e não voltei nunca mais. Diga, o Vécio. Ele não está conhecendo. Não, eu não conheço o carro. Tá, ele está mandando subir. Tá vendo? A mãe dela. Nossa mãe, que é a mãe dela. Que é a minha mãe. Sua mãe? Você bateu lá em casa essa foto, não bateu? É a que estava atrás do sofá. Eu tinha essa carinha quando era Tava, ele ainda tem a cara. Muita gente pensava que era eu. Não sou eu não, é minha mãe. Com a rosinha na mão. Com matinho, né? Aí, vestido de soldado romano. O padre não queria fazer o casamento.
fantasiados. Essa foto Meu você casamento não de tem. verdade. Ah, a gente não viu essa foto. Meu pai e minha mãe. Só segunda-feira. Não, meu pai e minha mãe não. Eu e Luiz Mendonça. Essa foto eu não tenho. Do bolo, eu partindo no bolo com o Luiz Mendonça, eu não tenho essa foto. Poxa, depois eu quero ver essas fotos. Hein? Depois eu quero ver. Aí com a gente entrando, rindo com o soldado romano. A gente tomou um susto. Chegou na igreja com o soldado romano e o padre lá, não vão fazer casamento. E atrás do altar-mor, outras atrizes vestidas lá. A mãe de Luiz e Luiz. Aqui, ó, no espelho, aqui, ó. Me arrumando. Eu mesmo que me arrumei, não teve negócio de arrumar fora, não, cara. Eu gosto muito dessa. A sua tá melhor do que a minha. A minha não é mais essa batalhão de soldado, não, cara. Eles foram a Nova Jerusalém pegar essas roupas. Não falaram nem a mim, nem a Luiz Mendonça. Quando a gente entrou na igreja, estavam as espadas fantasiadas para a gente passar. Aí o padre falou assim, não vai ter casamento, porque eu não sou palhaço para estar aqui. Aí o coral começou a cantar, até que enfim, até que enfim. Aí o padre disse, agora que eu não caso mesmo. Aí atrás do altar-mor apareceu Nádia Pereira, cantando uma medalha de Nossa Senhora. O padre disse, estou fazendo a minha igreja o quê? Mas aconteceu, foi casado, viu? Houve um casamento. E o Gregório Bezerra era seu padrinho? Padrinho de casamento, mas ele não foi, porque no dia, na hora ele foi lá em casa. Estavam marcando para prender ele lá na hora. Aí ele foi lá avisar, lá em casa, lá na rua, ali na rua da Lada. Travessa do Globo. Dizendo que não ia para o casamento. Porque não ia acabar o casamento. Já imaginou se ele fosse depois de todo esse inferno? Como você trabalha com pessoas? Socorro, como é que tá? Faleceu? Fazia a Nossa Senhora do Alto da Compadecida. Quando ele castiga essa bomba aí. A gente já fica aqui mesmo. Faz Nossa Senhora, então eu queria falar com ela. A gente está indo para... É um documentário sobre mim. Você tem alguma coisa aí do espetáculo que a gente fez do Cabaré da Humanidade? Então vê se você tem aí alguma coisa para segunda-feira preparar pra gente. Que eu me lembro que quando eu entrei no teatro, vocês filmaram no espetáculo a minha entrada lá dentro. Que pode passar para o pessoal do cinema que está aqui comigo na reportagem. Estão viajando comigo. Eu estou gravando o início de tudo, quando a gente saiu daqui de Arco Verde, sabe? Para ir para o Rio de Janeiro, de ônibus, sem dinheiro, sem comida, comendo lixo, entende? Porque foi o golpe de 64. A gente está no outro golpe, quase à beira de outro golpe. À beira de outro golpe. Se a gente não convencer as pessoas junto da gente a isso, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui chamava-se a Cidade Alta. Se a gente fosse sempre, ia chegar no cemitério. Sinopse, era onde meu pai trabalhava. É Departamento Nacional de Obras contra as Pessoas. Meu pai trabalhava aqui. Ali eram as oficinas. Ele gerenciava as oficinas aqui. Fazia tudo, fazia quadrilha. E aqui foi minha infância, né? Era aqui que eu vinha pegar meu pai pegar a gente vinha juntar com meu pai. Nas épocas estudavam mais à frente, que a gente vai ver já já. Aqui foi a última casa que eu morei, aqui em Arco Verde, antes de ir para Recife. Antes de ir morar em Recife, era garotinha, pequena ainda, eu acho que tinha 11 anos, não me lembro bem a idade. Porque eu fui para Recife para estudar na escola normal, fazer o ginásio, que aqui em Arco Verde não tinha, só tinha o primário.
Então foi aqui minha última residência para morar em Recife. Ali é o que, Versinho? É onde nós moramos. Ah, onde sim. nasceu a cambada todinha. Só Celi, Rio e Maninho que foram lá de Floresta e de Belém, sabe? Mas chegamos aqui. O Manuel, né? O nosso sobrinho. Pode filmar. Ali onde tem o Esposende, foi a casa que eu vim morar com 8 meses. Conheci Arco Verde com 8 meses. Morava naquela região ali. Meus irmãos todos nasceram ali naquela casa. Eu não sou Arco Verde, eu sou de Floresta. Hoje eu coloco o serviço. Continuando aqui em Arco Verde, na cidade de Arco Verde, onde eu cheguei com 8 meses de idade, já com 12 anos, mais ou menos, eu vinha nesse clube. Fui rainha de Arco Verde, conforme as fotografias que mais tarde vai aparecer nesse documentário. E aqui estou voltando novamente com alegria, revendo cada tijolo, cada palavra, cada árvore, cada momento. Estamos aqui. É a placa de lá da esquerda, tá vendo? Arco Verde, Bezerro com Jardim. Não, Sertão é Arco Verde. Arco Verde. Aqui é a Agreste. Suportamos a seca, onde não está queimada, né? Aí, Madagascar. Terra queimada. A estrada está muito boa, está conservada. Não, é o tapete. Isso é conservação também do carro, né? E os buracos, Fazenda Nova, por exemplo, tudo a Semana Santa, eles tapam os buracos todos. Mas é um movimento tão grande na Semana Santa que abre todos os buracos de novo. E aqui dentro a gente trabalhava, era um movimento de cultura popular. Luiz Mendonça, que é o esposo dela, montou um alto do Natal, onde nós, antes da missa da meia-noite, no Natal, nós fizemos um espetáculo, né? O nascimento de Cristo, tal, aquelas coisas todinhas. Foi então, o boi e o burro a caminho de Belém. Pronto, então ali nós representamos, teve artistas como Zé Vil, que iniciou aqui, fazendo o Alto do Natal, lembra Zé Vil? O primeiro trabalho de Vil que foi, né? Foi esse aqui, aí. Aqui, nesse cantinho. Pronto, e depois aí fizemos esse Alto do Natal, aí o padre no dia, depois da peça, aí vai ter a procissão trazendo o material de celebração, né? Aí colocaram os atores todos na procissão. Aí o pessoal disse, puxa, a gente hoje virou santo, deixou de ser comunista, agora vai ser santo. Pronto, tá todo mundo lá no meio. Né? O MCP, eu era só irmão dela. E daí, por consequência, bolsista e tal. Mas né? chegou a fazer teatro. Chegou, ele Cheguei fez a fazer algumas três peças. peças. Aí foi algum artista aqui que desenhou a fotografia do Wilker. Não existia isso. Isso aqui, viu? Mas já é uma homenagem. Foi uma homenagem de 50 anos. Do tinta da MCP.
Bom, aqui antigamente era escola normal. Aqui eu fiz meu curso de ginásio todo. E simultaneamente com isso, no teatro, no Colégio Pernambucano, eu fazia o curso de teatro grego com Ariano Suassuna. Então foi 4 anos de trabalho aqui, de estudo, onde tive professores maravilhosos, inclusive Ivan Loureiro, foi meu professor de matemática aqui nessa escola. O professor mais famoso de todos os tempos, pegou várias gerações. E aqui estou voltando há 60 anos atrás, estou voltando com uma saudade enorme. E não é mais uma escola, agora é um setor público. Mas tenho muita saudade e foi aqui que eu estudei, aqui que eu aprendi muito a defender minha vida. Incidência eu morava em Esquilha, eu assim, que é perto. É porque é disposto, né? Ele é disposto. Nem lembro que morei aqui um dia na minha vida. Nada. Minha mãe morava aqui em Boa Viagem. Eu não sei nem onde ela morava. Onde eu morava, nem sei a rua que eu morava. Eu não sei nada, cara. Eu botei um pano na minha memória, de 64 para cá. Então minha vida é muito mais Rio de Janeiro, porque aqui realmente eu sei muito pouco. Aqui era a sacristia? Aqui era a sacristia onde eu fiz o casamento civil. Eles vinham, me esperaram eu passar, né? E depois ficaram aqui no altar. Pronto, chegou, pode entrar. A casa é sua. Ai, aí, eu nem acredito. Tudo bom, meu amor? Tá bem bem. Que maravilha. Que coisa boa. Pois é. E você? Tudo bem. Ótimo. Esse pessoal está fazendo documentário comigo. Claro, que merece mais que você. Luiz Mendonça não dizia não a ninguém. Tá doente, quer ficar fixe, quer dizer, né? Ilva, é somente uma semana. Uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 9, como a gente, sabe? Aí nós ficamos lá, dividindo as nossas pobrezas, né? Dividindo a pobreza. A pobreza chegava quase à miséria, né? Havia dias que tinha um pão por os carros. Um pão. E Maria conseguia fazer milagre, né, filha? Maria fazia, quando tinha arroz, fazia arroz e fazia omelete de arroz. Isso era o dia que tinha. Mas eu lembro que um dia terrível, só tinha farinha. E eles assumindo quase serem presos, que a gente não sabia nesta época que Ilva era do Partidão. Eu vim saber quando uma entrevista que eu li na televisão agora, né? Eu sabia que eles eram comprometidos, que eram de esquerda, que haviam lutado muito aqui, mas não que era assim uma pessoa do partido, né? Mas a gente tinha uma preocupação tão grande de ficar lá, não tinha um medo tão grande, meu Deus do céu. Os dois sem empregos. Sim, desempregados todos. O Luiz Carlos, aí ele chamou Leonor, pessoa olhou, vem aqui como santo nome. Aí eu fui com o Cláudio, ele sentou no meio, senta aqui. Aí disse, olha, a gente já se conhece há muitos anos, eu não sei nem como agradecer o amor que vocês têm por Luiz Carlos. Por que você está falando isso, Lourinho? Você está doente? Eu disse, ele não, é porque eu resolvi sair de casa. Aí eu disse, pode ir, se é por causa disso, pode ir, vai ver sua vida, já falou com Ilva. Ele disse, não, mas você vai falar, né? E não é mulher para a pessoa ir embora. Assim, você vai conversar. Depois eu converso. E foi embora.
Foi muito difícil, porque ele sofreu terrivelmente. Luiz Carlos ficou calado, porque é pior, uma criança, né? Ficou calado. E a gente tentando sustentar a barra dos dois, como podia, né? Dando muito amor a Luiz Carlos, a ela, mas foi um momento difícil da vida da gente. Depois, tem uma coisa muito bonita, essa mulher feita como o nosso guerreiro maravilhoso. Era feita de ferro e flor. Sabe? Essa mulher é um aço, não é nem ferro, é aço. Mas também de uma ternura, de uma generosidade, de uma coerência de vida, de se dar para o outro de um jeito que a gente não encontra em qualquer pessoa. Não só foi a gente que eles ajudaram. Assim como preso político foi, que nós fomos presos depois, né? Mas como pessoa para ajudar a crescer no Rio de Janeiro, viu o que foi, porque morou com eles e Lourinho fez dele o que fez. E foi conviver com Ilva e Lourinho e aprender a respeitar a diversidade. Entende? Foi um profundo respeito que, sabe, a questão de gênero que nunca existiu. De conviver com pessoas de todas as tribos. E hoje, para mim, é tão normal para mim aceitar qualquer pessoa. Eu nunca fui uma pessoa preconceituosa, não fui. Eu fui meio doida, depois que filha foi a que tinha a cabeça diferente. Mas lá eu aprendi realmente a conviver com as diferenças. E isso eu nem sei, não dá para agradecer, né? Minha casa era a mais diferente do mundo. A casa de Ilva era a pensão paraíso, né? É. Todo mundo chegava, ficava, comia, Elva ficava lá, Tânia ficava lá, dormia lá, comia lá. Sérgio, que a mulher dele estava grávida, e eles botaram o pé na barriga da mulher dele, e se você não disser onde eles estão, esse menino vai nascer agora. Com o pé na barriga da esposa grávida. Sérgio Português, ator. Eu sei, que eu. Ela estava morreu, ela grávida e eles botavam o pé, o soldado com o pé na barriga dela. Se não dissesse onde eles estavam, o filho ia nascer ali, empurrado pelo pé de homem. No documentário de Leonor Fontas. E família, nós trabalha construção, reconstrução. É. Então, e eu fiz questão. Eu estou tão ligada a ela. Que é uma irmã parente, né? Parente não é de sangue. Parente é aquela que comunga pelo mesmo parente é serpente, né? Alguns. A parente às vezes é serpente. Ela é boa, ela é professora, ela me ensinou a vida, ela me deu. Então, minha história de vida com eles é a parte da minha vida que me ensinou a crescer, que me ensinou a amar de uma forma incondicional, que me ensinou a ser grande em meus valores. Então, eu tenho de Mendonça uma saudade imensa, mas eu tenho por Tia Ilva o meu amor maior. É uma coisa mais forte do que fotografia e ocasionou isso, não é verdade? E sua casa que você fez sem nenhuma intenção, mas me tocou nesse lado. Me marcou muito, porque você não fez com intenção de nada. Fez uma intenção quase de agradecimento, que não foi feito há 40 anos atrás. Não quero que passe isso em vão. Na época não foi feito, porque tinha muito mais coisas importantes, nem tive nem primeiro, mas isso tudo foi muito, muito, muito importante. A casa está aqui. Eu tenho que dar uma lida nela, porque faz 2 anos, né? Já faz 2 anos que a gente... Tia Ilva, que bom que sua turnê esteja dando certo. Sempre estaremos aqui à sua inteira disposição. Queria também aproveitar esta oportunidade para pedir desculpa devido à minha ausência no seu espetáculo na última sexta-feira. Quando a senhora esteve aqui no escritório, não encontrei coragem suficiente para falar
a minha ausência e sobre os motivos que me levariam a não estar em Nova Jerusalém naquela noite da sua apresentação. Peço aqui as minhas sinceras desculpas. Tenho muito respeito à senhora e à sua história. Nunca esqueci e nem nunca esquecerei da Ilva Nino, guerreira, atriz talentosa e, acima de tudo, pessoa humana e amiga que a senhora sempre foi. Sou testemunha viva do quanto a senhora e tio Lourinho foram amigos de papai e de mamãe nos momentos mais difíceis e delicados da vida do casal. Apesar de ser, na época, muito criança, aos 12 anos, lembro como se fosse hoje, da forma carinhosa e atenciosa que a senhora, com o tio Lourinho, Luiz Carlos e ainda Cláudio e Leonor Pinto nos receberam por muitas vezes na sua casa, aquele apartamento em frente à Praça São Sebastião, no Rio, de forma tão carinhosa, que nunca esqueci. Ficou marcado na minha memória como fomos bem tratados e com alegria e carinho por todos vocês. Naquele tempo, nós não tínhamos noção das dificuldades, e nem muito menos das dificuldades financeiras e políticas que vocês viviam e dignamente superaram. Gostaria de ter rememorado isso tudo quando conversamos pessoalmente aqui, mas não lembrei, devido ao pouco tempo. São tantas preocupações que a gente termina esquecendo o mais importante. Demonstrar nossa gratidão às pessoas que sempre nos ajudaram. Me desculpe por essa grande falha. Obrigado por tudo. Parabéns, tia Ilva, primeiro por ser este ser humano maravilhoso que a senhora sempre foi. Humilde, alegre, batalhadora, do bem, da paz e da amizade em harmonia. E também por continuar sendo essa guerreira de sempre. Dando exemplo de dignidade, trabalho e seriedade em tudo que faz. Lhe amamos e a admiramos. Temos muito orgulho e honra de sermos seus amigos, sobrinhos e seus fãs. E de poder, nesse momento, ajudá-la, mesmo de forma singela. Mas pode ter certeza que sempre será de coração. Nova Jerusalém e tudo aqui estará sempre à sua inteira disposição. Robinho, Tânia, Gabi, Marina e Binho. Ele morreu coisa que ele tinha 12 anos de idade naquela época. E às vezes a gente não entende, sabe? Eles talvez estejam se perguntando. E essa emoção, por quê? Né? Essa emoção, primeiro por estar aqui na frente de tia Ilva, e segundo, isso aqui, tudo aqui que a gente conseguiu expressar, não é um sentimento meu, entendeu? É um sentimento coletivo. De papai e mamãe, porque tia Ilva acompanhou de perto no início, depois com uma certa distância, mas nunca deixou de acompanhar, né?
o esforço do casal, né, tia? Toda vez que ficamos juntos, porque Luiz nunca separou-se, né? Saiu daqui, mas nunca saiu. Nunca. Né? Para poder construir isso aqui tudo.